Bem, acho que casar com aquela velha estava fora de cogitação. Estou procurando uma noiva mais jovem, então cancelei o noivado. Meu noivo, que tem apenas 1 ano a menos, me chamou de velha. Isso por si só foi chocante, mas cancelar o noivado também. Meu noivo, Alexandre, tinha um charme cativante, sempre cercado de pessoas. Alexandre se comportava com confiança. Ele me traiu mais de uma vez, não apenas 1 ou 2 vezes. Cada vez, eu o perdoava. Eu cerrava os punhos e recebia Alexandre com um bem-vindo de volta, e à noite, derramava lágrimas de frustração sozinha. Eu não conseguia mais suportar. Não consigo perdoar Alexandre. Talvez eu nunca o tenha perdoado de verdade, nenhuma vez sequer. Apenas fingi e encobri para estar com ele, porque queria. Agora, a reação está me atingindo de uma vez. Olhei para Alexandre. Alexandre, não vou deixar seus caprichos e egoísmo me controlarem mais. A partir de agora, vou viver conforme minha vontade. Como primeiro passo, vamos dar um castigo a Alexandre. Você está preparado? Meu nome é Ana Luísa O'Connor. Apenas outro dia, comemorei meu 32º aniversário com meu ex-noivo Alexandre. Estive em um relacionamento com Alexandre por 18 anos. Quando nos conhecemos, ainda estávamos no ensino fundamental. Desde então, parece que tenho vivido de acordo com os caprichos de Alexandre, acenando para o egoísmo de Alexandre, aceitando as solicitações de Alexandre. Quando ambos, Alexandre e eu, ultrapassamos os 30 anos, comecei a pensar em casar com Alexandre, e pensei que Alexandre também pensasse nisso, então ele me deu um anel de noivado. Pensei que fosse por isso que ele me deu o anel. Pergunto-me quanto mais posso suportar os dias de traição de Alexandre. Conheci Alexandre quando estava no 2º ano do ensino fundamental. Alexandre Reynolds, um aluno do 1º ano que acabará de se matricular, me confessou: "Você quer sair comigo?" Hã? Sério? Fiquei surpresa. Ser confessada por alguém que acabará de conhecer foi bastante inesperado, mas também me senti feliz. Alexandre já era alto e bonito, e acima de tudo, senti orgulho de ser a pessoa confessada. Tive uma sensação de superioridade e excitação por poder namorar um menino antes de qualquer outra pessoa, então concordei, claro. Sou Alexandre Reynolds, prazer em conhecê-la, ele me chamou assim uma vez, e então Alexandre corou e olhou para mim. Ele hesitou e disse algo como: "Está bem se nós segurarmos as mãos?" Hã? Alexandre, claro, certo, respondi, com uma voz e expressão travessas. Foi então que me apaixonei completamente por Alexandre. Mas a euforia não durou muito. Ana Luísa, você está namorando o Alexandre, certo? Ah, é? Fiquei pensando porque meus colegas de classe sabiam disso. Talvez minha confusão tenha mostrado, pois outro colega de classe acrescentou: Alexandre anda espalhando a notícia. Se você é aluno desta escola, provavelmente todos sabem quem é o Alexandre. Não podia acreditar. Por que você faria algo assim? Depois da aula, perguntei a Alexandre. Se isso chegar aos professores, será um grande problema. Desculpe, mas eu estava tão feliz que queria que todos soubessem que a Ana Luísa é minha namorada, respondeu Alexandre, olhando para baixo. Seja mais cuidadoso da próxima vez. Sim, ficaria feliz se você pudesse. Nesse ponto, perdoei Alexandre. Na verdade, achei Alexandre adorável além das palavras. Se eu tivesse um irmão mais novo, eu me sentiria assim? Naquela época, reconheci que ele era uma presença muito mais irritante, porém doce, do que um irmão mais novo. Por isso, a traição inicial de Alexandre doeu tanto. Uma voz zombeteira dizendo que ela é a beleza suprema da escola, hein? Era tão diferente do que era dirigido a mim que não percebi imediatamente que era a voz do Alexandre. No entanto, assim que percebi, não havia como errar, era ele. Durante o intervalo escolar, estava prestes a visitar a sala do Alexandre quando ouvi essa conversa no corredor. Essa escola não é de baixo nível, né? Ela é abaixo da média aqui, mas o corpo dela é bom, não é? Ah, sim, o peito dela, com certeza é grande. Estou ansioso por isso. Bom, isso é um alívio. Alexandre é um homem afinal. Ah, sim, risadas obscenas irromperam. Um grupo de meninos com Alexandre no centro se reuniu.
Pareciam excitados com a minha aparição. Encostei na parede incapaz de me mover do lugar. Minhas pernas tremiam. Ana Luísa, você está bem? Ah, sim, meus colegas de classe vieram até mim, desconfiados do meu comportamento. Inconsciente disso, Alexandre continuou a se divertir com os outros meninos. O que é isso, tão baixo assim? É importante entrar na conversa, respondi, minha voz engasgada de lágrimas. Ana Luísa, acho que ele está envergonhado pelo deboche dos outros, é por isso que disse essas coisas. Minhas palavras pararam ali, as lágrimas começaram a transbordar. Acompanhada pelos meus colegas de classe, chorei enquanto voltava para minha sala de aula. A partir daquele momento, Alexandre frequentemente entristecia meu coração. Se houvesse uma garota em outra escola que fosse popular, ele imediatamente correria atrás dela. Parece que algumas delas realmente tentaram se envolver seriamente com Alexandre. Ana Luísa, você tem que ir, instigada pelos meus colegas de classe, dirigi-me ao local do encontro de Alexandre com sua amante. Quando ele me viu, o rosto de Alexandre ficou pálido. Ana Luísa, quem é essa? A garota com quem ele estava traindo era mais bonita do que muitas outras. Se eu tivesse deixado as coisas como estavam, talvez Alexandre tivesse se interessado por ela. Suprimindo meu desejo de fugir, respondi, sou a namorada do Alexandre, Ana Luísa. Alexandre chamou meu nome quase como um grito. A outra garota deu a Alexandre um olhar severo. Ah, espera, você estava mentindo. Isso é terrível. Não, não é bem assim, Alexandre assistiu sair com uma voz e expressão doloridas. Deixada para trás, Alexandre se virou para mim, parecendo completamente assustado. Ana Luísa, preciso te contar algo. O que você quer dizer? Minha voz estava fria em resposta. Alexandre debatia como um peixe fora d'água, abrindo e fechando a boca, mas eventualmente parecia encontrar uma desculpa. Ela foi tão insistente. Sempre que eu confrontava, Alexandre sempre dizia isso. Foi só um encontro. Você é minha garota principal, Ana Luísa. Sim, concordei, não porque estava convencida, mas porque sabia que argumentar mais não faria Alexandre pedir desculpas. E, mais do que tudo, eu não queria ser desagradável para Alexandre por estar chateada com seus casos. O que começou como um relacionamento de superioridade tinha sido dominado por Alexandre, até sobre meu futuro. Alexandre insistia que eu escolhesse uma escola secundária que combinasse com seu nível acadêmico e conveniência. Nós deveríamos ir para a mesma escola secundária, certo? Sim, mas meu professor disse que eu poderia ir para uma melhor. Você vai me abandonar? Alexandre me olhou com olhos lacrimejantes. Nesse ponto, eu conseguia enxergar através de suas lágrimas falsas, mas ainda assim não conseguia enfrentá-lo. Ok, vou para a mesma escola secundária que você, Alexandre. Ótimo, me espere lá, Ana Luísa. Quando sua opinião prevalecia, Alexandre mostrava um doce sorriso. Era uma recompensa para mim, e eu continuava me esforçando apenas para ver esse sorriso. Quando contei aos meus pais para qual escola secundária eu queria ir, minha mãe mostrou abertamente sua decepção em mim. Por que você vai para uma escola secundária tão chata? Você deveria se formar em uma faculdade decente e arrumar um emprego com futuro, meu pai acrescentou. Mas eu insisti, todos os meus amigos vão para essa escola secundária. Usando uma mentira pobre, na verdade, meus amigos tinham escolhido escolas secundárias melhores, e eu sabia que não havia benefício em combinar minhas escolhas. Com o fraco desempenho acadêmico do Alexandre, mentir para os meus pais dessa forma foi algo inédito para mim. Estava dividida entre sentir culpa em relação aos meus pais e manter minha promessa ao Alexandre. Estou decepcionada com vocês, eles disseram, encerrando a conversa. A partir do dia seguinte, meus pais começaram visivelmente a me tratar de forma diferente. Em contraste, o Alexandre estava de ótimo humor. Ana Luísa, obrigado. Agora estaremos juntos também no ensino médio, disse ele. Eu estava confusa sobre estar fazendo a coisa certa ou cometendo um erro. O importante era que, depois de começar o ensino médio, eu frequentemente tinha problemas com meus pais. Gastei muito em compras dentro do jogo este mês. O jogo é tão interessante assim? Sim, é muito divertido, você deveria experimentar, Ainé. Talvez eu experimente. O jogo casual que comecei de maneira descontraída acabou sendo o início de novos problemas.
Normalmente, eu não me importaria tanto, porque nunca gostei realmente do jogo. O problema era a função de amigos. Os jogadores cooperavam em eventos e o Alexandre me convidou para o jogo com esse propósito. Ana Luísa, seu personagem é fraco. Puxe mais gacha para fortalecer nosso time. Seguindo as direções do Alexandre no jogo, nossos personagens realmente ficaram mais fortes, mas os gastos aumentaram também. Minha mãe percebeu. Além de ir para uma escola ruim, agora você está desperdiçando dinheiro em jogos. O que você está fazendo? Mas, mãe, se esses são seus amigos, é melhor ficar sozinha. Não fale assim. Foi a primeira vez que discuti com minha mãe. Não deixaria ela dizer que o Alexandre não era bom para mim. Desde então, mal falava com meus pais. Quando discuti isso com o Alexandre, ele mostrou seu sorriso habitual. Está tudo bem, é a sua vida, Ana Luísa. Eu me perguntei se era apropriado o Alexandre dizer isso. Será que eu realmente estava vivendo minha vida ou apenas seguindo as ordens do Alexandre, forçada a uma vida conveniente para ele? Quando percebi isso, era tarde demais. Depois de me formar no ensino médio, optei por trabalhar. Meus pais haviam desistido completamente de mim. Nem conseguia pensar em ir para a faculdade, especialmente porque o Alexandre parecia contra a ideia. Ana Luísa, você não vai me trair, né? Sim, concordei. Como sempre, o Alexandre havia abandonado o ensino médio. Não há necessidade para mim na escola depois que a Ana Luísa se formar. Mas, na realidade, foi devido a um conflito com um professor. Nenhuma empresa queria contratar o Alexandre com apenas a educação básica. No máximo, ele só conseguia encontrar empregos de meio período e, mesmo assim, frequentemente causava problemas. Aquele chefe é tão arrogante, é irritante. Você saiu do emprego de novo? Perguntei, me sentindo um pouco cansada naquele momento. O Alexandre e eu começamos a morar juntos depois que meus pais descobriram sobre meu relacionamento com o Alexandre. Eles finalmente me expulsaram. O Alexandre, que tinha um relacionamento tenso com sua família, mudou-se para o meu apartamento apenas com suas coisas. É o começo de uma vida divertida juntos, disse o Alexandre. Ele parecia genuinamente feliz, mas eu estava apenas forçando um sorriso. Eu sabia que só traria mais problemas. As pessoas ao meu redor diziam que eu deveria terminar com o Alexandre, que ele agora era apenas um parasita. Pelo menos ele está tentando trabalhar agora, eu argumentava. Mas eu o vi faltar ao trabalho e ir para o fliperama. Quem disse isso? Minha voz estava fria. Meus amigos gradualmente começaram a se afastar de mim. Eu sabia que eles estavam certos. O Alexandre não estava pensando na minha felicidade, mas eu pensava que não poderia ser feliz sem o Alexandre. Então aconteceu. Não posso me casar com uma velha. Vou encontrar uma noiva mais jovem, então nosso noivado acabou, kkkk, disse o Alexandre, tirando o anel de noivado do meu dedo. Eu estava fora de mim. O sorriso do Alexandre não era mais doce. Foi um sorriso desagradável me olhando de cima a baixo. Ana Luísa, você tem 32 anos, não é jovem, claramente, eu tentei uma réplica desdenhosa. O Alexandre sempre foi displicente sobre a própria idade, ele simplesmente queria trocar por uma garota mais jovem e mais fofa. E o Alexandre já havia me traído com várias garotas. Ele era bonito e sabia como encantar, seduzir garotas era fácil para ele. Os relacionamentos não duravam por causa da natureza egoísta e da falta de confiabilidade financeira do Alexandre. Eu era testemunha disso, a maior vítima do engano do Alexandre. Obrigada por tudo, tchau, Ana Luísa, disse Alexandre, acenando a mão despreocupadamente, o anel que ele tirara do meu dedo apertado nele. Perguntei a mim mesma para quem ele pretendia dar aquele anel a seguir. E então, tomei uma decisão. Alexandre, não vou deixar você ter tudo do seu jeito. Adeus, Alexandre. Ah, entendi, essa é a minha Ana Luísa. Sempre entendeu porque eu gostava de você, disse ele. Parecia que os sentimentos do Alexandre por mim eram coisa do passado. Talvez nunca tenham existido desde o início. Agora que você entende, por favor, vá embora, disse eu. Ah, esqueci, sou eu quem aluguei este apartamento. Ah, entendi. Então,
Está me expulsando? Disse Alexandre com um sorriso irônico. Alexandre sorriu, pensando que eu estava brincando. Eu também sorri, e então? E aquelas roupas? Tudo que você está vestindo, eu comprei. Bom, fique com as roupas de baixo, mas devolva o resto. Vou vendê-las em uma loja de segunda mão, disse eu. Você está me dizendo para sair só de roupa íntima? Gritou Alexandre. Eu devo ter pelo menos uma roupa que comprei, não? Não, tenho os recibos se precisar de prova. Recibos, sim, da loja de roupas. Guardei todos eles junto com todas as contas, mantimentos, utilidades, tudo. Que diabos, disse Alexandre com voz lastimável. Você não precisa levar a escova de dentes, né? E como temos 2 conjuntos de pratos, vou jogá-los fora. Então, pelo menos me dê, não, você só pode levar o que comprou. Alexandre olhou pela janela desesperado. Está nevando lá fora, disse eu, calmamente. Alexandre tremendo, suplicou, pelo menos deixe-me ficar com o casaco, por favor. Está bem, você pode usar o que está por baixo, mas não o casaco. É de uma marca que vale bastante dinheiro, disse eu, com um sorriso vazio. O casaco que comprei para o Alexandre, ele insistiu e eu o indulgi há apenas 1 ano, o longo casaco preto parecia ótimo nele. Naquele momento, eu estava tão orgulhosa. Você é um demônio, disse ele. Estou bem sendo um demônio. Afinal, sou só uma velha, acenei com a mão para a porta e a fechei, pensando, preciso trocar as fechaduras em breve. Eu tinha pegado a chave reserva do Alexandre, mas ele ainda poderia ter outra. Você vai se arrepender de me tratar assim. Nunca mais vou te ver, ouvi as palavras de despedida do Alexandre. Afundei, segurando minha cabeça. Estava ansiosa. Tinha terminado impulsivamente com ele, mas será que eu realmente poderia vir a odiar o Alexandre depois de todo o tempo que passamos juntos? O Alexandre não estaria mais nos meus dias que viriam. Eu havia perdido seu sorriso para sempre. Levantei a cabeça, apoiada na porta, e comecei a rir. O Alexandre se foi. Ele realmente se foi. Finalmente me senti livre. Havia um senso de alívio e realização. O Alexandre já havia deixado de ser um interesse romântico para mim. Eu estava apenas com ele por inércia. Entendo isso claramente agora. Não preciso mais de você, Alexandre. Isso acabou sendo perfeito, ele saiu por conta própria. Uma única lágrima escorreu pelo meu rosto. Percebi então que o havia deixado para trás há muito tempo. Ele só me fez mal. E fiquei surpresa com minha própria fraqueza por ter fechado os olhos. No entanto, havia uma leve sensação de solidão, mas esse sentimento acabaria hoje. Prepare-se para amanhã, Alexandre. Olhei ao redor do quarto vazio e murmurei, vamos lá. Estava mudando de marcha. Seria agitado. A primeira coisa a fazer era definitivamente trocar as fechaduras. O proprietário disse, é bom que tenha terminado, seu namorado não era bem visto no apartamento. É mesmo? Aceitei as palavras mais calmamente do que pensei que faria. A antiga eu teria ficado furiosa. Qualquer fala negativa sobre o Alexandre era insuportável, mas agora é diferente. Como um céu nublado se dissipando rapidamente, meus pensamentos também estavam se clareando. Por favor, cuide da troca das fechaduras. Claro, vou cuidar disso, respondeu o proprietário com um firme aceno de cabeça. Enquanto subia as escadas de volta para o meu apartamento, outro morador me parou. Com licença, o que posso fazer por você? Você estava noiva do Alexandre, certo? Ex-noiva agora. Ah, então vocês terminaram. O inquilino franziu a testa, preocupado. Depois de olhar ao redor, parecendo ter a idade de uma estudante universitária, ela disse, por favor, venha até meu apartamento. Por quê? Ele tem me assediado. Espalhou rumores de que estávamos namorando, e seu assédio está piorando. É assustador, ela disse, olhando intensamente para mim, juntando as mãos como em uma oração. Ele disse que ia se casar comigo depois de terminar com você. Mas você parece normal, não como a mulher terrível que ele descreveu. Ele falou mal de mim, não consegui esconder meu desânimo. Guiada por ela, visitei seu quarto. Lá,
Fui informada sobre o comportamento perturbador do Alexandre, o que foi verdadeiramente desanimador de ouvir. Eu sabia que às vezes ele pegava dinheiro da minha carteira, mas para comprar presentes para você? Sim, ele mal trabalha, mas sempre está gastando. Acontece que ele estava roubando da carteira da noiva. Olhei para o teto, atônita, enquanto tomava o chá que ela ofereceu. Eu deveria ter te contado antes, desculpe. Está tudo bem, estamos sofrendo por causa do mesmo homem, respondi com um sorriso vazio. Mas agora precisamos pensar no futuro. O futuro? Ela piscou surpresa. Sim, como vamos lidar com o Alexandre agora? Compartilhei minhas ideias com ela, e ela ouviu atentamente, assentindo e interrompendo ocasionalmente. Então, acrescentei algo importante, na verdade, eu sabia de você antes. O quê? Ela parecia chocada. Foi uma reação natural, mesmo que morássemos no mesmo apartamento, nossos caminhos raramente se cruzavam. Nossa interação se limitava a acenos nos corredores, devido a diferentes ritmos de vida. Tirei um pacote de documentos do meu sapato. Por favor, não fique chateada quando abrir isso. Eu mandei investigar todos os casos do Alexandre com um detetive particular. Ela olhou para mim, seus olhos cheios de uma mistura de medo e surpresa. Sorri tranquilizadoramente, tentando amenizar sua tensão. O relatório disse que o Alexandre era o único obsessivamente fixado em você unilateralmente. Por favor, acredite em mim, não tenho nada a ver com ele. Eu acredito em você, por favor, se acalme, ela suspirou aliviada. O relatório esclareceu que, das 5 mulheres, 3 estavam claramente em relacionamentos românticos com o Alexandre. Você e outra mulher estavam apenas sendo perseguidas por ele. É mesmo? Há outros sofrendo como eu? Emily abaixou a cabeça visivelmente angustiada. Saber que havia outros em situações similares provavelmente despertou empatia e simpatia nela. Me inclinei ligeiramente e sugeri, devemos encontrá-los. Encontrá-los? Sim, as 3 juntas, com você. Podemos confrontar o Alexandre. Confrontá-lo? Mas como? Através de ação legal, enfatizei minhas palavras. Primeiro, vamos consultar a polícia e obter uma avaliação de perseguição. O Alexandre não é inteligente o suficiente para desistir facilmente. Teremos nossa chance de pressionar acusações, de me usar como isca para atraí-lo. Não era isso que eu queria dizer, fiquei confusa. Realmente parecia que eu estava colocando Emily em perigo. Quando estava prestes a retratar minha sugestão, ela assentiu. Eu farei. Farei o que for preciso para derrotá-lo. Tem certeza? Senti como se visse um fogo nos olhos dela. A partir de agora, somos aliadas. Sim, eu sou Emily Johnson. A propósito, ela se apresentou um pouco tardiamente, mas educadamente. Essa introdução levou Emily e eu a nos aproximarmos, inconscientes de nossos planos. Alexandre, como esperado, continuou a pressionar Emily para o casamento. Decidi que era hora de confrontar Alexandre junto com Emily. Ao nos ver, Alexandre gritou em choque. O que diabos, Emily? Por que está com Ana Luísa? Somos aliadas, Emily respondeu, evitando o olhar dele. Não somos só nós. Por que estão todas aqui? Alexandre exclamou, perplexo. 4 mulheres jovens e bonitas apareceram. Eram todas mulheres que Alexandre havia perseguido. Uma delas, como Emily, havia sido vítima de seu assédio e olhava para Alexandre com olhos cheios de raiva. As outras 3 admitiram ter estado em relacionamentos com Alexandre sob o pretexto de casamento. Na essência, todas tinham sido enganadas por Alexandre. Eu não sabia que você tinha uma noiva, Alexandre. É um mal-entendido, eu já terminei com ela. E quanto às outras garotas? Todas parecem pensar que vão se casar com você, incluindo eu mesma. Havia 6 mulheres entre elas. Uma mulher particularmente assertiva ficou furiosa ao descobrir que Alexandre havia brincado com seus sentimentos. Ao perceber que Alexandre a havia enganado apenas por diversão, ela ficou furiosamente irada. Agora, ela estava confrontando o Alexandre, sendo repreendido pela mulher, se virou para mim com os olhos lacrimejantes. Com lágrimas nos olhos, ele disse, Ana Luísa, foi você, não foi? Você contou a todas elas? Sim,
Foi, respondi, inclinando a cabeça. Mas, Alexandre, você foi quem enganou todos. Mesmo assim, para chamá-las todas de uma vez? Ajuda, me perdoa. Alexandre estava cercado pelas outras mulheres, cada uma expressando suas queixas. Todas tinham sido genuinamente apaixonadas por Alexandre. Eu o entendi. Eu havia sentido o mesmo vendo Alexandre e as mulheres. Eu senti uma mistura de orgulho e estranheza. 1 ano se passou desde aquele incidente. Emily e eu continuamos em contato, visitando os apartamentos uma da outra. Enquanto eu falava, meu smartphone tocou. Optei por ignorá-lo, continuando minha história. Emily parecia confusa. Você não vai atender, Ana Luísa? Ah, está tudo bem, não é nada importante de verdade, respondi com um sorriso. Já sabia quem estava ligando. Era o Alexandre. Ele sempre me ligava toda vez que arrumava uma nova namorada. Por quê? Ele estava chateado porque Ashley contava para cada nova namorada sobre seu passado. Ele quer que eu a faça parar. Ashley está infernizando minha vida. Você trouxe isso para si mesmo, respondi, pensando nos planos da noite. Hoje à noite era uma festa de potluck na casa da Emily. Meus amigos Emily e seus amigos se reuniriam para aproveitar uma noite de inverno em volta de um fundi. Empolgada com a noite, eu não estava realmente ouvindo as reclamações do Alexandre. Disse apenas o que estava em minha mente: você fez 6 mulheres, incluindo eu, infelizes. Isso é um fato com o qual terá que viver. Falar sobre enfrentar consequências, mas eu nem sequer estou namorando ninguém agora. Emily me trata como um perseguidor toda vez que encontro uma nova namorada. Em vez de recomeçar, graças à interferência de Ashley, todas acabam me deixando. Não posso te ajudar com isso, a mágoa de Ashley parecia profunda, mesmo se eu tentasse detê-la, não significaria muito. É só isso que você ligou para falar? Qual é a sua resposta fria? Você não sente nem um pouco de pena de mim? Não, eu não sinto. Lembre-se de que sou uma velha insensível. Com isso, encerrei a ligação. Então murmurei para mim mesma, ainda incomodada por ser chamada de velha. Surpreendida pela minha própria reação, balancei a cabeça, tentando clarear meus pensamentos. Foi quando o vi. Ah, Ana Luísa, faz tempo, hein? Um homem estava se aproximando com um sorriso. No início, não o reconheci, mas havia um indício de familiaridade em seu sorriso, graças a isso consegui lembrar quem ele era. Jackson, mamãe me disse para passar por esta área. Nunca pensei que te encontraria, Ana Luísa. O homem alegre era Jackson, meu amigo de infância. Alexandre continuou me contatando mesmo depois de tudo o que aconteceu. Fiquei espantada e exasperada com seus esforços incessantes, mas continuei a ignorá-lo. Uma vez, troquei meu número de telefone, mas ele até apareceu no meu apartamento, tornando difícil afastá-lo. Então, relutantemente, mantive o mesmo número e apenas ignorei suas ligações. Posso conversar seriamente com ele, se quiser. Não, está tudo bem. Decidi não me envolver mais com o Alexandre. Ok, então. Jackson parecia um pouco decepcionado enquanto assentia. Ele havia voltado de Nova York para um encontro de casamento arranjado por sua mãe. E você, Ana Luísa? Não, estou afastada dos meus pais. Isso é cruel, Jackson fez uma careta. Seu ex realmente bagunçou sua vida. Eu era ingênua. Sonhava e dependia dele. Agora entendo. Alexandre era o centro da minha vida, constantemente preocupada com seu humor, vivendo de acordo com suas palavras. Estou bem agora. Posso andar sozinha. Se você diz, Jackson parecia não estar totalmente convencido. Para tranquilizá-lo, tirei algo. O que é isso? Meu diploma universitário. Eu me inscrevi secretamente em uma universidade online enquanto estava com o Alexandre. Não queria desapontar meus pais, que tinham esperanças em mim, mas também não podia trair o Alexandre. Então, escolhi estudar no meu tempo livre. Isso é surpreendente, Jackson riu alto. Isso é bom. Agora você pode mirar em uma promoção de carreira. Sim, talvez, rimos juntos. Então meu telefone tocou novamente. Jackson coçou a cabeça e disse: Ei, Ana Luísa,
por que você não namora comigo em vez disso? O que você está dizendo? Fiquei perplexa. O telefone continuava tocando. Só porque você não gosta de encontros arranjados, não é por isso. A voz de Jaquison estava séria, seu sorriso havia desaparecido, substituído por uma expressão tensa. Sempre tive sentimentos por você. Você está brincando? Estou falando sério, Jaquison argumentou com o rosto corado. Ao vê-lo assim, não pude deixar de sorrir genuinamente. Eventualmente, cedi à persistência de Jaquison e começamos a namorar. Ter a mesma idade que Jaquison teve um papel importante, mas também nos conectamos bem em conversa. Isso foi uma mudança refrescante do meu tempo com o Alexandre, onde eu sempre tinha que me conformar com os seus modos. A facilidade e a abertura que encontrei no meu relacionamento com o Jaquison pareciam quase surreais. As ligações do Alexandre continuavam, toda vez que o telefone tocava, Jaquison parecia incomodado ou triste, mas quando eu segurava sua mão e sorria, ele relaxava. Está tudo bem, você está aqui comigo, Ana Luísa. Jaquison pareceu momentaneamente desconfortável, mas então assentiu firmemente. Eu vou te proteger, Ana Luísa. Eu sou uma velha, você sabe. Se você é uma velha, então eu sou um velho também. Temos a mesma idade, certo? Talvez aquelas palavras não tivessem muito peso para Jaquison, mas elas me ajudaram a finalmente me libertar da maldição de ser chamada de velha.